E estamos aqui agora para falar da história de Adhemar Jeoé, para falar da história da revista UFO. É lógico que a gente tem que ter alguém que acompanhou isso desde o início. Nós temos o nosso mago da ufologia, o nosso mestre, eu acho que talvez, até onde eu sei, o maior ufólogo do Brasil, Marco Antônio Petit, que vai nos contar muito mais sobre esse avatar chamado Adhemar Jeoé. Fala, mestre, tudo bem? Tudo bom, Amorim? Tudo bom, Rafael? Um prazerzão estarmos aqui, né? E para falar desse outro grande irmão nosso, né? Que começou junto comigo, realmente, no mesmo período na ufologia, né? Então, nós vivemos, né, coisas muito especiais desde os primeiros momentos, e eu, sem nenhum tipo de possibilidade de engano, certas coisas que eu posso até contar desse início, foram vividas exclusivamente, praticamente, por mim e por ele, né? Dentro desse contexto que a gente vai poder conversar, né? Coisas que, hoje em dia, as pessoas que acompanham a ufologia não têm a menor ideia como aconteceram e por que aconteceram. E essas coisas tiveram, vamos dizer assim, à frente a figura desse nosso grande irmão do passado, hoje, infelizmente, já saudoso, né? Então, a gente vai conversar com muito prazer, viu, Amorim? Meu irmão também, sobre aquilo que você vai conduzir, vai perguntando, e a gente vai justamente usando até essa memória. E são fatos que eu não vou esquecer, alguns deles nunca, né? Porque fazem parte também da minha história, da história do Jeoé, evidentemente, e eu diria com toda certeza da própria história da ufologia brasileira. De fato, então, lembrando disso, foi o que eu pensei. Eu acho que até agora ninguém fez isso, né? Ninguém falou da história do Jeoé. E é necessário que a gente lembre. Petit, qual foi teu primeiro contato com Adhemar Jeoé? Olha, eu estreiei publicamente na ufologia em 79, né? Agora, logo em 79, no mesmo ano, eu já conversava com o Jeva, né, com o Jevaé. Naquela época, é claro, não tinha internet, era carta mesmo, a gente trocava correspondências, né? E ele tinha acabado de fundar um grupo, né, no estado do Paraná. Esse grupo, basicamente, de início era ele só, com toda certeza, eu me lembro muito bem. E eles comunicavam não só comigo por carta, como também com o Claudeir Corvo, ou seja, com aqueles ufólogos que estavam, na verdade, eu diria, até começando a fazer a história da ufologia brasileira. O Claudeir, mais velho que nós, mas tinha todo esse amparo em termos de conhecimentos também para fazer daquilo que iria acontecer com o passar dos anos, a partir justamente do início da década de 80, toda uma diferença, né? Eu conheci, ou seja, eu estive pessoalmente com o Jevaé pela primeira vez em fevereiro, corrigindo, em fevereiro de 1981, na cidade de Petrópolis, cidade que, inclusive, eu havia morado na infância durante alguns anos, né? E eu estava voltando para Petrópolis para um evento do Paulo Fernando Cronenberg, um evento de porte nacional, que iria contar com a presença como conferencista, né, da minha pessoa, do Jevaé e de outras pessoas também do meio ufológico que estavam surgindo naquela época. Então, na cidade de Petrópolis, a gente se reuniu, né, pela primeira vez. Houve essa possibilidade da gente ficar frente a frente, finalmente, depois de um período de cartas, né? E o importante, viu, Rafael, é que a palestra dele, a palestra minha, né, foram os destaques, além do próprio organizador do evento, Paulo Fernando Cronenberg, da revista Planeta, que foi lançada em abril daquele ano, de 81. Ainda tenho até 2 ou 3 exemplares dessa revista hoje, nos meus arquivos, né? E por que esse evento e a figura do Jeva foi tão destacada, pôde ser destacada como a minha também naquele momento, dentro da Planeta? Porque a gente teve, para cobrir justamente esse evento,
aquele que era o editor, há pouco tempo, da revista Planeta, que depois iria, infelizmente, falecer num acidente trágico, ou seja, foi atropelado na cidade de São Paulo, onde eu estou hoje, falando com você, conversando com você. Mas o nome dele era Edenilton Lampião. E ele se fazia acompanhar na cobertura desse evento por quem? Pelo Paulo Coelho, aquele que depois seria o maior vendedor, vamos chamar de livros do mundo, vamos colocar assim, né? E o Paulo Coelho estava lá como fotógrafo naqueles dias do evento, em fevereiro de 81, e o Lampião nos apresentou a minha pessoa e o próprio Geva ao Paulo Coelho, né? E o que aconteceu? Quando saiu essa matéria da revista Planeta, 2 meses depois, né, no mês de abril, qual era o destaque? Era o trabalho do Jevaé, o trabalho meu e do próprio organizador do evento, né? Então, aquilo ali foi muito marcante, né? A partir daquele contato direto meu e do Geva, né? É que as coisas, dentro desse contexto das minhas parcerias com ele, iriam ter justamente segmento, né? E aí, se você quiser, eu já posso antecipar, e você aí pode aprofundar. Nós escrevíamos nessa época, passamos a escrever depois desse evento para a revista Planeta, que era uma revista icônica, né, de origem francesa, né, da própria original francesa, né? Então, tanto eu quanto o Geva começamos a publicar nossos artigos na revista Planeta. Então, em vários números, saíam simultaneamente artigos assinados por ele e por mim. E isso acabou fazendo com que essa nossa aproximação cada vez fosse mais importante nesse aspecto da redação dos trabalhos que a gente começou a publicar, né? E aí a gente vai chegar a quando, em que momento, né, que isso aconteceu, que eu vou relatar, que aí foi uma coisa decisiva para a nossa ufologia brasileira aqui. No final do ano, repare, a gente se conheceu em 1981, em fevereiro, como eu falei, em Petrópolis. No final do ano de 84, a gente se falava às vezes, pelo menos uma vez por semana, ao telefone, durante esses anos, até o ano de 84. No final, eu não me lembro se foi em novembro ou se foi no início de dezembro, mas no final, realmente, do ano de 84, eu recebo uma ligação do Geva, e aí ele diz o seguinte, né? Eu me lembro como se fosse hoje, Amorim: eu tenho 2 notícias para te dar. Repare. Uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? Né? Aí ele era muito brincalhão, a gente tinha já nessa época um relacionamento de irmãos mesmo, né? A gente era confidente até de aspectos das nossas vidas que transcendiam a ufologia, né? As vidas pessoais. E aí eu respondi para ele, eu me lembro como se fosse hoje: olha, eu quero a boa, né? Primeiro. Né? Aí ele falou: eu vou lançar uma revista, estou aqui para te convidar para fazer parte à frente, junto comigo, com Claudeir Corvo e com outros nomes, né? Como a professora Irene Grant, grande matriarca da ufologia brasileira, e mais algumas pessoas. E aí ele disse: olha, mas eu vou te dizer qual é a má notícia. A notícia má é porque eu não vou te pagar um tostão pela tua participação, ao contrário que a Planeta pagava tanto para mim quanto para ele. Aí eu falei: estou dentro, vamos, que era importantíssimo naquele momento a gente ter uma revista nossa, né? Não desfazendo da revista Planeta, de todo o apoio que a gente teve da Editora 3 no passado, né? Mas era uma revista que, do início ao fim, palavra por palavra, ia ser escrita e decidida por nós. Então, ele fez esse convite para mim. Essa revista já tinha o nome para sair. O Foro seria, hoje já famosa dentro da história do Grupo UFO, né? Ufologia Nacional e Internacional. Né? E detalhe, meu irmão, a revista ela tinha a capa colorida, teria a capa colorida, ele falou, né? Mas seria, evidentemente, só a capa. A gente estava falando de final de 84 início de 85, né?
E a revista era tão fina, Rafael, que ela só teria no primeiro exemplar um artigo, que foi meu, assinado por mim. Ou seja, a revista começou com um artigo por escolha do Geva, que seria meu. E tinha outras colunas, uma coluna assinada pelo Claudeir sobre fotografias e análise de imagens, outra também que tratava daquilo que fosse mais atual, também um outro colunista, etc. Né? E como é que aconteceu o lançamento da própria revista, né? A professora Irene Granck, ela tinha justamente aquele título dentro da revista, por todo o seu histórico como grande matriarca, né? Nessa época, a professora Irene Granck já tinha tanto eu quanto o Geva como filhos. Como filhos. Ela tratava a nós dois como se fossem os filhos dela. Dentro da área ufológica, éramos mesmo, com toda certeza. Ela tinha uma atenção especial com nós dois. Né? E aí, o que aconteceu? A revista foi preparada, né? Eu participei de cada detalhe, por isso que eu posso contar como as coisas aconteceram, né? Não só da ideia da revista, ele me passou o que seria possível, né? E da dificuldade que seria, claro, de se lançar essa revista, né? Nas bancas nacionalmente, né? Eu cheguei a estar com ele, Rafael, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Para a gente cuidar de procurar, eu morava no Rio de Janeiro na época, cuidar de procurar a Fernando Chinaglia, a distribuidora, É isso, a distribuidora, né? Que daria justamente o aspecto nacional da distribuição da revista. Fui com ele, né? Me lembro como foi, como se fosse hoje. Mas o grande lançamento, porque outros amigos nossos que faziam parte da revista também cuidaram de criar alguns eventos nas suas cidades, por exemplo, Rafael Cury em Curitiba, o pessoal de São Paulo tendo também a participação à frente do Claudeir, do Jaime Lauda, de outros colegas do passado, do Carlos Reis, né, que naquela época estava do nosso lado da ufologia, né, coisa que hoje não acontece. Então, foi programado também um evento em São Paulo. Mas o grande evento de lançamento da UFO, publicamente falando, foi aquele que foi organizado por mim e pela minha mulher, na época, a minha primeira mulher, né? Que foi acontecer, meu irmão, aonde? Dentro do Centro Cultural da Academia Brasileira de Letras, da ABL. Horas antes para um público que lotou o auditório, que era um dos mais luxuosos do Brasil na época, um auditório com as poltronas todas em veludo, né, vermelho. Né? Quando o Jevaé viu aquele ambiente, ele falou: a gente tem que fazer um congresso internacional aqui. Eu me lembro também desse detalhe, ele vislumbrando o futuro. Né? Uhum. E o que aconteceu? O auditório lotado, conferencistas, eu, professor Irene Granck, né? Se não me falha a memória, também nesse evento, o próprio General Shoa, Moacir de Mendonça Shoa, convidado nosso, né? E entre outras pessoas. E o que aconteceu? O evento, né, de sucesso estrondoso, nesse evento, todos os exemplares trazidos pelo Jevaé para o Rio de Janeiro foram vendidos nesse evento. Já estrearam bem, então, a coisa. Né? Era fundamental. Né? Uhum. O nosso irmão, hoje saudoso, infelizmente, eu me lembro também como se fosse hoje, que ele chegou na hora do lançamento da revista: olha, compre mais de um para darem para os amigos. E era ufologia nacional o nome, né? Nacional e internacional, ufologia. Tá, então, essa ufologia nacional e internacional foi que estreou aí nesse momento, é isso? Exato. Não era... A primeira revista lançada pelo futuro Grupo UFO, que teria o nome de UFO, entendi, né? Tá certo? E foi um sucesso estrondoso também nas bancas de jornais, nacionalmente falando. Nacionalmente falando. Ou seja, eu considero que para alguns dos nossos colegas foi uma surpresa esse sucesso nas bancas, né, que a revista teve. Mas a divulgação foi um momento que eu diria, com toda certeza, histórico
para a ufologia brasileira, eu diria para a ufologia mundial também. Por quê? Porque depois a revista, com o alargamento das fronteiras, até dos consultores, dos colaboradores da revista, que passaram a ter um staff que envolvia os principais ufólogos do mundo, né? Progressivamente, a revista se tornou conhecida mundialmente também, né? E foi um outro detalhe também importante desse histórico em relação ao GEVA, que eu quero frisar, é que eu já estava começando a falar disso e acabei adiantando um detalhe da história. Antes do próprio dia, na véspera do próprio evento, no final de semana no Rio, no mês de março, tá? No mês de março, justamente, daquele ano de 85. O que aconteceu? Naquela época, a minha primeira mulher era muito amiga do provavelmente maior acadêmico presidente que a ABL, a Academia Brasileira de Letras, já teve, o Austragésio de Ataíde, nome conhecido mundialmente na época. Claro. E o GEVA foi apresentado na véspera do evento de lançamento da UF ao Austragésio, né? Justamente. Né? Uhum. Então, por exemplo, esse tipo de detalhe ninguém sabe. Você sabia disso, Rafael? Ninguém sabe. Pô, não fazia ideia, não fazia ideia. Né? Então, isso é só um exemplo para que a gente perceba que quando se acredita num projeto, e isso o GEVA nunca deixou de ter em relação a nada que ele tenha concebido, e isso foi até o final da sua vida, ele acreditava que as coisas iam acontecer. E, com certeza, ele mesmo era surpreendido pelos acontecimentos, né? Como alguns que não acreditavam em nada depois que o grupo UFO iria conseguir também fazer, né? Então, a história do grupo UFO ela começou a ser escrita já com letras grandes desde os primeiros momentos, realmente, desde a concepção do GEVA, da Ufologia Nacional e Internacional, e daí para frente, né? Uhum. E quem era essa figura, Dona Neite, que ele falava também? Que ela tinha uma revista, ela fazia parte da revista? Olha, eu conheci também bem a Neite, o R de Abreu, não me lembro qual era a inicial de que sobrenome, mas Neite de Abreu. Né? A primeira revista, que é ufológica do nosso país, foi lançada pelo Átila Martins, antes até da minha estreia, em 79, publicamente. Né? Quando a gente conheceu o Jevaé no evento, foi a minha terceira palestra na vida. Não, quarta palestra na vida. Eu não sei, eu acho que nessa ocasião eu tenho a impressão que foi a primeira, pelo menos, num grande evento, foi do Jeva em 81. A primeira em um grande evento. Eu acredito que ele até tenha feito antes, lá no Paraná, por exemplo, alguma outra situação. Mas aí eu não sei. Mas a Neite, primeiro eu estava para explicar a posição da Neite nessa história. A primeira revista, então, nacional ufológica do nosso país foi a OVNI Documento, que tinha como proprietário, que teve, né, o Átila Martins, e como editora convidada para cuidar da parte ufológica de maneira detalhada, a própria matriarca da ufologia brasileira, a professora Nene Grank. Depois que surgiu a própria OVNI Documento, surgiu uma revista no Rio Grande do Sul que foi lançada justamente pela Neite, né? R de Abreu. Né? O Jevaé chegou a trabalhar nessa revista também, ajudando a Neite em alguns exemplares, para que ela saísse. Ele foi para o Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre e passou algumas semanas, pela minha lembrança, lá justamente para ajudar essa revista acontecer. Só que ela não teve o segmento, né, que nós esperávamos. Eu cheguei a ter também um material num dos exemplares publicado, né? Mas foi uma revista que não teve a repercussão, por exemplo, da OVNI Documento, que teve, tá? Mas, e muito menos depois, quando saiu a Ufologia Nacional e Internacional, esse sucesso estrondoso desde o início,
foi uma coisa decisiva para que, a partir daí, o Geva concebeu a ideia de lançar uma revista sobre parapsicologia, foi lançada. Então, a gente teria, além da revista ufológica de parapsicologia, aí ele teve a ideia de fundir a ufologia nacional e internacional com a própria revista de parapsicologia, né? E esse resultado deu origem à revista PCUFO, Lembro. que aí tratava de... Eu tive também artigos publicados nela, inclusive da Serra da Beleza, né? Santa Isabel do Rio Preto, conservatório também. Mas essa revista, ao contrário do que eu esperava, ela não teve um sucesso de público. Porque a gente conversava a respeito, eu e o Gé. Por quê? Qual era a conclusão? E a percepção dele como o proprietário que geria toda a parte administrativa da revista já. Ele deixou claro para mim, numa conversa, de que o que estava acontecendo é que aqueles que queriam ufologia não compravam a revista porque a revista não era só de ufologia. E aqueles que queriam só parapsicologia também não compravam a PCUFO pelo mesmo motivo, no sentido inverso. Então, aí que vai acabar a PCUFO, né? E, com o passar do tempo, a gente vai ter finalmente o lançamento da UFO, né? UFO só, a sigla, né? Que aí faria... Eu lembro, cara. Eu lembro de ter visto na banca PCUFO e fiquei pensando, lembro como se fosse hoje também, mestre. Eu morava em São Paulo, se não me engano. E vejo ali PCUFO. Será que isso tem a ver com a outra revista que tinha de ufologia? Fiquei meio... Mas vou comprar. Eu me lembro que a gente chegou a comprar, meu pai comprava, né? Certo. Pelo menos umas duas, eu acho, ou algo que o vale, assim. E era algo diferente, era diferenciado daquilo que a gente queria também. Realmente, a visão que tu falou sobre a não venda dessa revista, talvez seja isso mesmo. A gente queria UFO, né? Ufologia. Mas, tem outra aqui, vamos ver. Mal sabia eu que era a mesma galera, né? Certo, mas e aí, mestre? A dona Neite, ela chegou a trabalhar também na revista Ufologia Internacional Nacional? Ela teve uma participação, só que foi uma participação que foi realmente muito pequena, tá? Entendeu? Ela não teve... pela minha memória, inclusive, ela não chegou nem a ter nada publicado na revista. Né? É que para nós, aqui no Rio Grande do Sul, sempre é bom lembrar dessas figuras também, né? Que fizeram a história da ufologia. A Neite, além dela ter tido essa revista, né? O que aconteceu? Ela era uma pessoa que aglutinava pessoas do Rio Grande do Sul nesses primórdios aí, não diria da ufologia, né? Porque os primórdios da ufologia brasileira eles se confundem com a própria história também da ufologia mundial, né? Por exemplo, a professora Helene Grank, ela tem um avistamento que vai trazer ela para a ufologia, né? No próprio ano que o piloto americano Kenneth Arnold teve aquele famoso avistamento, ou seja, né? A ufologia brasileira não começou nem um pouco atrás, vamos chamar assim, da ufologia norte-americana em termos de envolvimento de pessoas que depois se tornariam decisivas, né? Mas o que aconteceu? A revista Ufologia Nacional ela foi crescendo, né? Chegaram a ser publicados até coletâneas, né? Tipo, vamos fundir o número 1 com o número 2 e lançar e voltar para as bancas, né? Então, havia, na ausência do processo que nós temos hoje ligado à internet, as pessoas tinham duas opções. Ou compravam livros e revistas para se informar em ufologia e acompanhavam os eventos ufológicos, que eram poucos, mas eram importantíssimos já naquela época, que aconteciam, ou no Rio, por exemplo, em São Paulo. E a NEIT também chegou a produzir eventos também no Rio Grande do Sul também. Só que, vamos dizer assim, sem a repercussão que, pouco tempo depois, né? Por exemplo, no ano já de 85, no mesmo ano que a UFO saiu, né? Que a UFO saiu não, que a Ufologia Nacional foi lançada, em março, poucos meses depois, o Rafael Cury, junto com a família dele, né? Com a família Cury, em Curitiba, ele dava origem a uma série de eventos que durariam décadas, que hoje também as pessoas não têm essa ideia.
mas o maior organizador de eventos com presenças internacionais da história da ufologia foi o Rafael Cury. Então, lembro, eu tive pelo menos em 3 dele. Né? E esses eventos eles tinham um apoio decisivo do GEVA, tá? Um apoio decisivo do GEVA, que inclusive escolhia os conferencistas do exterior que viriam, e tinha um apoio também, que não era pequeno meu, né? Um aspecto também, em vários os aspectos. Então, tinha gente que achava que a gente era... Eu me lembro, os 3 mosqueteiros, né? Cada um na sua praia, mas onde um estava, os outros 2 estavam. Isso aí, esses eventos que o Rafael começou a fazer, eles aproximaram ainda mais, né? Eles tinham o apoio, já com o nascimento da própria UFO, é claro, com a participação direta dela, do nome da UFO, né? E o nome do grupo do Rafael era NPU, né? Núcleo de Pesquisas Ufológicas, aí no caso lá de Curitiba e do Paraná, né? E isso ajudou também quando a UFO surgiu, o nome de UFO realmente, esses eventos eles surgiram para aproximar a ufologia mundial, com dos seus grandes nomes, da ufologia brasileira através desses eventos, porque aí passava a haver aquela convivência, no mínimo nesses eventos, de nós conferencistas brasileiros, né, com esses internacionais que participaram também ativamente da própria revista, né, da própria revista UFO, no caso, né? E quando é que nasce, então, a UFO mesmo? Essa que Não, a gente a UFO ela conhece? vai nascer, né, na década de 90, né? Tá? Eu não me 90. lembro agora de cabeça exatamente o ano, né? Tá? Mas vai nascer no primeiro, nos primeiros anos da década de 90. E quando ela nasce, o GEVA já tinha toda uma experiência como editor, herdada daquilo que deu certo, daquilo que não tinha dado certo, né? Antes. Então, quando ela nasce exatamente com aquele mesmo grupo aí, um grupo basicamente só de ufólogos já, né? E ela nasce e teve também um sucesso muito grande prontamente. Aí eu diria que esse sucesso ele foi muito mais herdado da primeira, da ufologia nacional e internacional, do que das outras tentativas de fusão ou de outros lançamentos, né? Então, a UFO ela nasce da mesma maneira, tendo como coeditores quem? A minha pessoa, o Claudeir Corvo, o próprio Rafael Cury, né? O Reginaldo de Ataíde, que era o pioneiro da ufologia lá no Nordeste, para citarmos alguns nomes, né? Beti, mas assim, como que era esse GEVA era aí dos anos 80 até os anos 90? O GEVA, ele sempre foi o difusor da ufologia, né? Mas fez pesquisa também. Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa junto, partilhar alguma coisa, ou ficava só nessa atividade de um trazendo o material, o outro divulgando? Como é que era essa convivência aí? Não, pesquisa junto cada vez foi se tornando mais difícil. Por quê? Porque ele se viu tão absorvido pela administração e para fazer a própria revista acontecer. É aquilo que você falou, ele foi o grande aglutinador, indiscutivelmente, deixo isso claro, o grande aglutinador da história da ufologia brasileira. A gente tem nomes, é claro, do passado, antes até de nós começarmos a surgir, que fizeram a história da ufologia brasileira começar a ser conhecida de maneira também importantíssima no exterior. Só que eram nomes emblemáticos, como o General Shoa, o professor Irene Granck, Ulvio Brant Aleixo, entre outros, né? Flávio Pereira, né? Fernando Cleto Nunes Pereira, Rafael Sempere Durá, espanhol, mas que se radicou aqui onde eu estou hoje, na cidade de São Paulo, vindo da Espanha, né? Entre outros. Só que os primeiros que eu citei, professor Irene Granck, General Shoa e o próprio Flávio Pereira, Max Berenzovski, outro grande nome da ufologia brasileira desses primórdios, eram nomes que se destacavam, mas
eles tinham um trabalho pessoal grandioso, mas era uma coisa que eles atuavam em nome da ufologia brasileira, mas eles não fizeram o que o Geva veio a fazer depois, que era aglutinar a quase totalidade da ufologia brasileira em torno de um ideal, em torno de uma proposta de trabalho conjunto, cuja revista UFO, né, começando os seus primórdios pelo primeiro título, que a gente já falou a respeito, né, dentro da revista UFO, ele aglutinou tudo de mais importante que existiu praticamente, com raríssimas exceções. Ou seja, e a revista UFO não era só, é importante que a gente ressalte, não era só essa aglutinação que eu estou falando, de todos nós em torno da própria revista, ou tendo ele à frente, não era só a questão editorial ou de publicação de trabalhos. Mas por quê? Porque o Geva ele fazia com que qualquer projeto, né, que fosse lançado dentro desse grupo, né, tivesse uma interação, mais uma vez frisando, quase da totalidade dos ufólogos, vamos chamar assim. Eu não vou falar ufólogos sérios, porque, para mim, ou você é sério ou você não é ufólogo. Então, tá? Mas daquilo de importante que existia na área da ufologia nacional. Então, quando a gente chegou em 97, né? 97, o Rafael Cury, ele já vinha desde uns 2 anos antes, interagindo muito com o pessoal da LBV, que frequentava os eventos de Curitiba, né? Algumas pessoas da própria diretoria da LBV frequentavam, principalmente um deles, frequentava com assiduidade os eventos do Rafael. E aí chegou em determinado momento, é um outro detalhe desses primórdios aí da própria, que depois teria um segmento dentro da própria história da CBU. A CBU, por exemplo, a CBU, quando aconteceu o caso Varginha em 96, ela não existia ainda. Tá? Ela só foi criada no ano seguinte, 97. Em que situação? A própria LBV propôs ao Daniel ao Rafael Cury fazer o quê? Um grande evento em Brasília com o apoio deles. E eles falavam, a gente quer um evento que seja o maior já realizado no país. Isso, conversações iniciadas ainda, tipo, no segundo semestre de 96. Entrando pelo primeiro... A iniciativa foi deles, então, para esse evento. Em cima do nome do Rafael Cury. Em cima do nome do Rafael Cury. Né? É um outro detalhe que eu vou falar aqui. Eu sou o único sobrevivente vivo para contar, infelizmente. Né? Tá? Não que eu queira já estar do outro lado, mas gostaria de ter outros, né? Começando pelo próprio Geva. Tem que demorar mais um pouquinho, gente. Tem que demorar mais um pouquinho mesmo. Se Deus quiser. Então, aconteceu o seguinte: esse grande evento começou a ser formatado sem a minha participação, vamos dizer, sem a participação do Geva, diretamente do Rafael com a LBV. Aí vai chegar no momento, no ano de 97, que a LBV percebeu, né, e nada contra o nome do Rafael, percebeu que esse evento, no aspecto ufológico, ter uma única pessoa à frente, né, cuidando de tudo, ia se tornar uma coisa impraticável. Né? Então, houve um convite para que o Geva participasse, né? Afinal, ele era o editor já na época de uma das maiores revistas da história da ufologia mundial, não só brasileira. E aí o Geva teve aquela ideia, não, vamos criar um grupo que veio a se transformar na CBU, né? Esse nome surgiu naquele momento da geração desse evento, bem no meio do ano de 97, que é quando nasce a CBU. Nasceu num encontro, né, entre a LBV e nós participamos. Quem participou? O Geva, Rafael Cury, eu, Claudeir Corvo, Reginaldo de Ataíde. E na época esteve nessa reunião da CBU, já frente a frente com os organizadores por parte da LBV, né? Quem? Hoje
está do outro lado da história também, em relação à ufologia, o Birajara Rodrigues. O Birajara Franco Rodrigues, que era um grande amigo pessoal de todos nós, meu, do Gevaé, do Claudeir, etc. Né? O que acontece? Então, a partir daquele momento, então, se constituiu a CBU, que começou os trabalhos no segundo semestre de 97. O evento aconteceu no início de dezembro daquele ano de 97, e, para quem não viveu esses fatos, basta dizer o seguinte: éramos 70 conferencistas, 35 do exterior, 35 nacionais, tá? Para fazer exatamente aquilo que a LBV, para ela nos apoiar, ela fez questão de colocar-se claramente. O maior evento da história da ufologia não era brasileira, seria mundial. Né? Entendeu? E que aconteceu em dezembro, justamente, daquele ano de 97, aonde? No Parlamundi da LBV, em Brasília. Né? Então, esse evento ele marcou a caminhada da CBU contra o acobertamento a partir do momento que, durante a programação desse evento, não, a Força Aérea se viu obrigada a destacar 2 altas patentes para irem lá no próprio Parlamundi para receber, justamente ao vivo e a cores, o nosso primeiro pleito como CBU, solicitando a liberação de documentos antes classificados. E aí, especificamente, dentro desse primeiro documento que a CBU redigiu, que foi entregue na oportunidade, que a gente solicitava o quê? A documentação da Operação Prato de maio de 86. Esse foi o nosso pleito inicial. Esse evento, meu irmão, para que você tenha uma ideia da importância dele, além da participação da Força Aérea, teve o líder do governo, Fernando Henrique Cardoso, senador Arruda, que fez um discurso a favor da verdade e da realidade do fenômeno ufológico, também na oportunidade, participando desse evento. Então, a CBU, ela teve acesso, que surgiu desse vislumbre do GEVA, de termos um grupo para lutar conjuntamente e para começar a gerenciar a parte ufológica da organização do nosso lado, junto à CBU, junto à LBV, desse evento, ela começa assim, ela começa desse vislumbre que o GEVA teve e do nome que ele mesmo cunhou, né? A ideia do nome foi dele, e a gente abraçou, ele nos convidou, é claro que cada um de nós, convidados, né? Fomos pouquíssimos a serem convidados, né? Abraçamos essa causa aí, né? Então, esse foi um momento também de mais um vislumbre, vamos dizer assim, fundamental do GEVA, de usar aquele momento, falando claramente, da geração daquele evento, para se criar algo mais ainda dentro do nosso grupo, da UFO, para justamente lutar contra esses aspectos aí do acobertamento, que a gente já sabia, a gente já lutava de outras maneiras há muito tempo antes, né? Perfeito. Tive aqui só um minuto, chefe, mestre, deixa eu só ver. Quando esse foi um evento de 10 dias em Brasília, 10 dias em Brasília, mais do que uma semana, ou seja, 10 dias, para que esses 70 conferencistas fizessem uso da palavra. Toda a mídia nacional e representantes da mídia internacional estiveram presentes. Basta dizer, só para dar um exemplo, né, que o Jornal Nacional da Rede Globo daquela época noticiou, ao vivo e a cores, o evento durante a sua realização, na voz do Alexandre Garcia, que foi o jornalista destacado para a cobertura desse evento.
do Grupo UFO e da CBU, especificamente, junto à LBV. Eu, principalmente, o Claudeir e o Geva, durante esse período desse evento, a gente, por exemplo, se o Geva estava apresentando os conferencistas, eu e Claudeir, principalmente nós dois, recebíamos numa sala de imprensa a mídia para conversar. Quando eu era o apresentador, aí o Geva ia para esse ambiente para ficar à disposição. Quando o Claudeir assumia também essa apresentação, que nós três é que cuidamos na maior parte da apresentação da quase totalidade dos presentes, né? Tá? E esse evento teve momentos, vamos dizer assim, históricos também, quando, na aula da minha apresentação, eu e o Geva havíamos combinado isso, ele subiria o palco junto. Por quê? Porque eu e ele, então, iríamos fazer, como fizemos, uma homenagem ao próprio coronel Ian de Holanda, que tinha falecido poucas semanas antes, né? Então, a gente tinha esse entrosamento e a LBV nos dando toda a estrutura não só do local onde foi feito o evento, mas a estrutura também dos seus funcionários, das pessoas que colaboravam com ela, também para que não faltasse nada para ninguém que participasse desse evento também, né? Então, entre os internacionais, entre os internacionais, nós tínhamos até um cosmonauta, né? Um cosmonauta russo, né? Soviético, né? Esse material, pouca gente tem registro dele, né? Olha, existe uma UFO de cobertura específica desse evento. Saiu, além de vários números falarem, eu trouxe trazer informações ligadas a esse evento, a gente teve um número, vamos dizer assim, especial, exclusivo desse evento, em que todas as conferências são comentadas, né, com fotos dos conferencistas, né? Então, foi um momento... Nós temos uma fita aqui, ó, que foi nos dada para alguém que estava presente, nós temos quase todo o evento aqui, mas eu estou passando isso para digital para que a gente possa apreciar. Isso aí é um documento histórico, com certeza, né? Documento histórico, acho que um momento da vida do Geva também que foi singular, né? Porque posteriormente o Geva também organizou outros eventos grandes aí que a gente participou. Mas eu acho que esse foi o único, né? Assim que... Não, igual a esse, não aconteceu nada até hoje, eu garanto, mundialmente falando. Não aconteceu. Não aconteceu. Né? Então, a própria UFO, ou seja, ele, né, à frente, quando houve um período de afastamento entre ele e o Rafael Cury, então aí o Rafael continuou a fazer eventos, né, em nome do próprio grupo dele, como ele fazia, mas sem a participação da UFO, e aí, logo depois, a UFO começou a fazer e lançou a série, né, que teve vários eventos também fundamentais para a história da ufologia brasileira, em Foz do Iguaçu, né, da série UFOS, né, que foram os principais, entre outros eventos também que a UFO organizou, por exemplo, em Florianópolis, na própria cidade de Curitiba, vários também. Mas esses, principalmente em Foz do Iguaçu, se tornaram, em termos de resultados, de impacto, maiores do que os outros realizados pelo Geva, dentro desse contexto, já depois da separação dele, vamos chamar assim, do afastamento em relação ao Rafael. Né? Agora, você repara, né, que em relação a essa história de 97, como ela foi importante. Ele poderia ter simplesmente pensado, não, vamos juntar um grupo aqui, nós próprios, para organizar esse evento. Não foi só isso. Ele teve aquela visão de que esse grupo teria um segmento dentro dessa luta contra o acobertamento e que, na verdade, o pontapé inicial, nesse aspecto da luta contra o acobertamento da CBU, né? Porque não precisava se criar, vamos chamar assim, não, vamos criar... Não havia nem necessidade de se criar um nome para o nosso grupo, se o objetivo fosse só
cuidar da organização desse evento. Mas não, ele teve aquela percepção, como outras no passado, que ele já tinha tido, de vislumbrar algo maior à frente, em cima daquilo que nascia, principalmente naquele primeiro momento, para a organização desse evento. Mas só o que aconteceu nesse evento deixa que a história seria outra, né? A CBU ela foi criada em cima de quem? Do editor da UFO e dos seus coeditores. Daí é que saiu esse número restrito de pessoas que, de início, começaram a fazer a história da CBU, né? O pessoal começa a conhecer mais também a CBU por conta de 2003, eu acho, né? 2004. 2004. Vocês são convidados aí ao Condabra, é isso? Não vou contar também. Como é que isso aí também é pouco conhecido. Já vinham os desdobramentos do evento, lá de 97, e aí o que acontece? O Geva, por isso que eu digo que o nosso encontro, né, quando houve, infelizmente, o falecimento dele, a gente fez uma live, eu cuidei de fazer uma live para contar alguma desses momentos, né? O quanto esse sentido de irmandade, meu, independente dele com outras pessoas, mas entre nós, né? Entre eu e ele. Em 2004, no mês de... bem no início de março, os primeiros dias de março, ele aceita o convite meu para conhecer o meu trabalho na Serra da Beleza, em conservatório, em Santa Isabel do Rio Preto, né? Ele já tinha sido convidado para participar de um evento lá, mas por uma questão de saúde, ele acabou, no dia, não podendo ir, né? Mas então voltou lá e foi hospedado por mim, né? Quer dizer, por mim não, mas a partir da minha interação, num dos dois principais hotéis fazendas que existiam lá, que ainda existem hoje, o Hotel Fazenda Rochedo, que é ainda hoje da família Consentino, meus grandes apoiadores no meu trabalho lá na Serra da Beleza, desde quase sempre. O que acontece? O Sérvio Consentino, que ainda é o proprietário, né? Vivo ainda hoje. E o que acontece? Ele chega, e a gente tinha um amigo em comum lá, ele hospeda o Geva, né? Com toda a estrutura desse hotel fazenda, que é fora de série, né? O Geva foi para lá para passar um final de semana, conhecer o meu trabalho lá, né? E aí o que acontece? A gente tinha um amigo comum, eu e o Sérgio Consentino, que era um delegado da Polícia Civil, né? Do Rio de Janeiro, na ativa, chamado Ivo Raposo, que adorava o trabalho também do Geva, era leitor da revista UF e queria conhecê-lo. E esse Ivo, né? Então, acabou participando de uma reunião, repare, no domingo de manhã, vai o Sérgio Consentino, eu e o Geva levado para conhecer o Ivo Raposo na casa dele. Ele tinha um cinema, ainda tem um cinema lá. Ele é desses, vamos dizer assim, as pessoas ligadas, apesar, independente da atividade oficial dele ser advogado, de advogado e delegado, ele construiu um cinema lá com finalidade hoje até turística, com os restos dos principais cinemas do Rio de Janeiro do passado remoto. Então, numa reunião, olha como é que vai nascer a campanha UFO Liberdade de Informação já. Outro detalhe, né? Não tem por que a gente esconder um detalhe desse. Ele estava conversando, os quatro, Geva, eu e os dois amigos, o delegado e o Sérgio Consentino, grande empresário da área hoteleira de lá de Conservatório, ou seja, da Serra da Beleza. Tomando cerveja, tomando um uísque lá na manhã de domingo, do primeiro domingo, repare, primeiro domingo de março de 2004. Aí chegam os dois, que não eram ufólogos, o empresário e o delegado, e olham para a nossa cara no meio da conversa e dizem o seguinte: vocês não podem realmente fazer algo contra o acobertamento? A nós dois. Naquele momento vai nascer a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, lá no sopé da Serra da Beleza, na casa desse delegado amigo nosso lá. Aí o Geva fala, não, vamos fazer. É claro que a gente já lutava contra acobertamento usando a própria UFO,
mas a campanha ela foi cunhada como uma cobrança. Nasceu do quê? Nasceu da cobrança desses dois amigos pessoais meus, vivos ainda hoje, em relação a nós dois. Aí a gente vai, eu levo o Geva de volta depois, na parte da tarde, para o aeroporto, para ele voltar para Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, onde ele morava, é onde existia a sede da revista. E aí ele vai maquinando as ideias básicas da campanha, conversando comigo. E quando, na segunda-feira, ele já estava lá trabalhando na revista, ele se comunica com o restante dos mais chegados, Claudir Corvo, entre outros, né? Tá? Reginaldo Ataíde, entre outros colegas nossos, né? E aí já o Ramalho já estava na UFO, tá? O Ramalho já estava na UFO, Fernando Ramalho, e atual vice-presidente da CBU, nesse momento. E aí a revista, a UFO, lança a campanha em pouquíssimos dias, atingindo as ruas. A campanha UFO Liberdade Formação Já, que ao mesmo tempo que a gente solicitava assinaturas das pessoas interessadas em lutar contra o acobertamento para um documento que seria entregue à Força Aérea, né? Mas também passa a acontecer nas semanas seguintes o início de um processo de cobrança mais forte, tendo à frente o Geva, tendo à frente o Claudir Couve, tendo à frente a minha pessoa, no seguinte sentido, porque a gente passava aí para a mídia de caráter regional ou nacional com documentos da Força Aérea vazados que não poderiam ser colocados publicamente devido à própria legislação que garantiu o sigilo, né? E apresentados como prova do acobertamento, né? Então, esse processo, quando teve gente que achou que a gente podia acabar sendo preso, né? Entendeu? Preso porque a gente estava fazendo coisas que legalmente não tinham amparo, né? Porque cada documento desse que a gente tinha em mãos, partilhado entre todos nós da cúpula da revista, eles vinham com o carimbo que dizia o seguinte, o carimbo da segunda sessão da Força Aérea, que dizia o seguinte: qualquer pessoa que tivesse contato com aquele documento, ou seja, por vazamento ou não, se tornava de maneira obrigatória, pela lei vigente, responsável pela manutenção do sigilo. Então, como é que você ia para uma televisão ao vivo e a coisa e mostrar, né, como a gente estava fazendo? Aí, nessa luta, envolvendo várias aparições nossas na mídia, de outros colegas, um trabalho já na época grande do Ramalho também, tá? Entre outros pesquisadores, o que acontece? A Força Aérea liga lá para a sede da revista, no início do ano seguinte. A campanha começou em março de 2004. No início de 2005, né? Se não me falha a memória, em fevereiro, a Força Aérea entra em contato com a revista e fala: olha, não é bem assim como vocês estão falando, a gente tem interesse, sim, em começar um processo de liberação dessa documentação. Porque antes a Força Aérea até dizia que não tinha nada em seus arquivos, né? A gente tem porta-voz da Força Aérea fazendo declarações desse tipo no passado, né? Aí o que acontece? Aí é que a revista, a UFO, a CBU, mais diretamente, é convidada para irmos ao SINDACTA, ao Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, para, dentro de duas visitas oficiais, em que a gente teve contato com as altas patentes à frente desses órgãos, né? Basta dizer, né, que dentro do SINDACTA, quem nos recebeu lá foi o brigadeiro Teres Ribeiro, que era a pessoa máxima do Circunsael, o órgão de comunicação social da aeronáutica na época. No Condabra, onde foram mostrados para nós os documentos que antes supostamente não existiam, né? Para análise nossa, a gente não podia sair com nada de lá, né? A gente foi recebido principalmente pelo próprio comandante do Condabra, o brigadeiro Ateneu Azambuja, que chegou a nos mostrar um OVNI nas telas de radar, que na hora estava sobrevoando o Planalto Central. Ele até chegou a dizer: não, isso não foi montado para vocês, mas tem um aqui agora, né? Aí ele falou: lá embaixo, onde vocês estiveram, lá embaixo, que é no subterrâneo do Condabra, né?
que nos foi dito até o seguinte, Amorim, que a gente teria acesso a um ponto da defesa aeroespacial brasileira que a maior parte dos militares que trabalhavam no próprio Condabra nunca tinham tido acesso. Para que as pessoas percebam o quanto a CBU, né, estava tendo esse tipo de deferimento por parte da Força Aérea. Então, já na hora que antecedeu, em poucos minutos, a gente tem em mãos documentos da Operação Prato de maio de 86 e de outros casos do passado em mãos, para análise durante 1 hora, mas não podíamos nem ter nesse ambiente um lápis, uma caneta, para qualquer anotação, tá? A gente podia só ver, né? Ele olha para trás, o próprio comandante que eu citei o nome, do Condab, e tinha um telão que mostrava em tempo real aquilo que aparecia nas telas dos operadores da defesa aeroespacial lá do subterrâneo, onde a gente tinha estado minutos antes. E aí ele olhou para trás e falou: olha, aqui tem um agora, sobrevoando o Planalto Central, não tinha transponder a mais de 1.000 km por hora. Ele falou: lá embaixo agora está sendo feito toda a verificação para deixar de lado qualquer tipo de possibilidade de engano, de erro de interpretação ou qualquer coisa parecida, né? Entendeu? Uhum. E aí, lá com essa visita em 2005, é que aí a gente teve uma conversa, quando encerrou a nossa visita ao Condabra, né? Na qual aí a pessoa à frente era o já citado por mim, brigadeiro José Teles Ribeiro, né? Que aí foi feito um acordo de cavalheiros e que foi definido que a Força Aérea, a pedido nosso, quando a gente formalizasse da maneira devida os nossos pleitos, os documentos já desclassificados pelo tempo vencido iam ser encaminhados. Isso foi decisão conjunta da Força Aérea na época e da CBU lá, um acordo, né? E iria ser tudo passaria a ser enviado para o Arquivo Nacional. A única coisa que a gente teve de privilégio nesses primeiros anos é que a gente era avisado: olha, amanhã está indo mais um pacote de documentos. Então, o Ramalho, que era o nosso homem lá em Brasília, sempre foi, né, nesse aspecto, ele ia lá e já pegava lá em primeira mão o material que, a partir daquele dia, ficaria, né, à disposição de como está até hoje, né? Entendeu? Aí, depois, a gente teve a ida da CBU ao Ministério da Defesa em 2013, né? Depois houve a visita, essa visita em 2013, essa reunião com os comandos, representantes dos comandos das 3 Forças Armadas. Também eu tive presente, junto com o Geva, o Ramalho. Nós 3 fomos os oradores, e ainda a gente teve como observadores presentes lá acompanhando o Tiago Tiquete, o Gêner Silva e o Francisco Pires também, né? Uhum. E isso então, já está formado a CBU nesse momento? Não, a CBU, o Tiago já fazia parte da CBU, o Gêner também, e também o próprio Francisco Pires também. Isso em 2013, né? Mas a atuação, a primeira visita histórica da CBU a algum lugar foi justamente ao Sindac e ao Condabra no ano de 2005, né? O Geva fazia o papel do coordenador desse grupo e dessas atividades, ou tinha um pensamento em conjunto? Qual era o papel do Geva aí? O verdadeiro coordenador da CBU nesse aspecto dos fatos lá em Brasília era o Ramalho, o Fernando Ramalho. Ele até tinha, nessa época, a CBU não tinha presidente. Nessa época, o que acontecia? Ela tinha um coordenador, e esse coordenador era o Fernando Ramalho. Tá? Agora, a figura do Geva, porque a CBU éramos pouquíssimas pessoas naquela época, né? Não éramos nem a metade do que hoje nós temos, tá? Mas a aglutinação sempre presente do Geva era uma coisa que teve início nessa época que eu fiz menção, que continuou e continuava nesse período. Era no sentido, vamos dizer assim, aí não oficial,
já que o Ramalho tinha essa posição, esse cargo, vamos dizer assim, como ele era o coordenador da CBU durante uma expressiva parcela dos anos da sua história, né? E agora o Geva continuava a ser aquela figura ímpar, né? Decisiva em toda a batalha que a gente tinha aí dentro dessa aglutinação geral aí, em torno da revista UFO, né? E também em torno dos interesses da própria CBU, né? Porque a CBU, a revista UFO, você sabe, tinha mais de 100 pessoas listadas como participantes, e a CBU era um pequeno grupo, né? Que aí atuava especificamente, não como um grupo de ufologia, eu canso de dizer, não é um grupo para estudar casos de ufologia, é um grupo para essa atuação direta contra o processo de acobertamento desde o início, né? Alguns livros foram publicados pelo Gevaer através do selo da revista da tua autoria. Quais foram os mais importantes ali que tu publicaste Olha, eu tive 4 livros dos meus 14 publicados pela revista UFO, ou seja, pelo Geva, dentro de uma parceria minha direta com ele, né? O primeiro deles foi o meu segundo, o título é Terra, Laboratório Biológico Extraterrestre, tá? Foi lançado pela UFO, né, com o selo da UFO, no ano de 89. O meu segundo livro foi o Contato Final, o Dia do Reencontro, em que a gente trata da origem não terrestre da humanidade e dá uma visão do porquê do contato acontecer em algum momento do nosso futuro, né? Esse foi o meu livro junto lá do Geva, que teve uma venda realmente muito grande, tá? E o primeiro foi vendido, o primeiro livro que eu lancei com ele foi o meu segundo, e também o segundo da própria UFO também. Segundo da própria UFO. Do selo da revista UFO foi o segundo, então. Né? Então foi também o segundo. Tá? O meu segundo livro, o meu primeiro livro é Os Descobridores da Origem da Humanidade. Foi lançado de maneira particular minha. O segundo livro meu, o Terra, Laboratório Biológico Extraterrestre, foi o segundo livro lançado pela UFO. E também é o meu segundo. Tá? Depois, o meu terceiro livro foi esse, Contato Final, Dia do Reencontro, lançado pela UFO em 2003. Tá? E o meu quarto livro, na parceria com o Geva, já foi o de Varginha, que foi lançado em março de 2015. Esse livro é um dos aspectos que eu diria até curiosos, né, dessa nossa ligação minha com o Geva em relação a esse livro também. Nesse período, né, depois de aproximadamente 4 anos, o Pacatini estava literalmente desaparecido. Teve que desaparecer. Nosso grande amigo e parceiro e irmão dentro das pesquisas de Varginha. O nome que foi responsável, como eu sempre ressalto, pela obtenção daquilo que no início da história do caso Varginha foi fundamental. Ou seja, o que foi? A obtenção dos primeiros depoimentos e gravações, que eu cheguei a participar até de uma delas, junto com ele, depoimentos gravados com as fontes militares, que ele antes já estava tendo contato desde o início da história. Com o desaparecimento dele, vamos dizer assim, o que acontece? A revista UFO, né, gradativamente, o nosso parceiro da época, dos primeiros anos de Varginha, o advogado Birajara Rodrigues, o Fogo, na época, vai se afastando da defesa do caso. E aí o que acontece? Chegou no momento que a revista UFO e a minha pessoa ficou como o depositário, nós ficamos como os depositários, né? Vamos chamar assim, fiéis, se é que a gente pode falar assim, dada a defesa do caso, e isso durou muitos e muitos anos. Né? Aí já existem inúmeros históricos ligados ao caso Varginha da UFO, né? Como o número 100, por exemplo, está exposto lá até em Varginha, no Museu do ET, no Memorial do ET, até os dias atuais. Aí a gente chega no final de 2014, num evento em Foz do Iguaçu, me lembro também como se fosse hoje, e aí o Geva já vinha me falando o seguinte: olha,
tem coisas da história de Varginha, dos desdobramentos, do lado obscuro da história, dos bastidores, da própria pesquisa, que se você morrer amanhã, morre com você. Porque na época o Geva falava o seguinte: o Birajara já estava afastado, o Pacatini estava desaparecido, vamos chamar, entre aspas, né? Tinha gente que achava que ele estava morto. A gente sabia que não estava, mas ele tinha que se manter nessa época distante. Até era uma opção que ele teve que fazer, né? Resultado, aí o Geva ficava falando comigo: olha, se você não falar de certas coisas agora, amanhã ele falava assim: amanhã você está morto, acabou. Ninguém imaginava que naquela época que o Pacatini ia voltar. O Geva, pelo menos, também não imaginava. Inclusive ele fala aqui na entrevista que está aqui no nosso canal. Certo. Ele conta por que ele desapareceu, que ele não desapareceu todo. Ele está contando ali tudo que o pessoal quer saber a respeito desse gap aí. Mas e aí? E aí tu teve que assumir essa parte. Aí o Pickler, empresário lá, parceiro nosso na época lá, da área educacional lá em Curitiba, que eu havia conhecido no ano de 85, também, acho que até o Geva também em 85, no evento do Rafael Cury. O que aconteceu? Que na época não estava longe de ter o sucesso na área que ele acabou atuando, né? Mas o que acontece? Aí ele passou meses falando comigo essa história. Se você amanhã você morre, as coisas que você poderia estar disposto a contar, desses bastidores obscuros da história, para começar, vão com você. Resultado. E aí, então, o Pickler estava querendo que eu lançasse um livro sobre UFOs nos livros sagrados. Ele iria me apoiar para essa finalidade. E ele falou: não quero Varginha, eu quero esse. Mas aí eu e o Geva conversando com ele, aí ele falou: ele chegou também, me lembro como se fosse hoje, ele chegou para nós dois e falou: não vou atrapalhar vocês, o Petit você vai ter o apoio. Que apoio seria esse? Para que fique bem claro. A gente estava no início de dezembro de 2014. O Geva tinha um grande evento da UFO marcado para a cidade de Curitiba em março. E o Geva queria lançar esse livro em março, que não existia ainda no início de dezembro. Não tinha uma linha escrita. E aí eu falei para o Geva: para eu fazer esse livro em 90 dias, para você ter tempo de produzir o livro, eu vou ter que cuidar só do livro, eu vou ter que acordar, ir para frente do computador e ficar nele, e vou ter que parar com a minha vida, ter os meus outros trabalhos na área ufológica que me davam retorno, de eventos, etc. Aí é que entra o Pickler como principal financiador para que eu passasse 90 dias mergulhado no projeto do livro de Varginha. E o Geva trouxe ainda um valor de apoio menor, através do grupo de apoiadores da UF, que já tinha uma certa caixa em termos de valores lá. Então, o principal apoiador financeiro foi o próprio Pickler, né? E teve uma parte minoritária, mas também um apoio mensal durante 90 dias, né, 3 meses do Geva. E aí o livro é lançado e é um sucesso estrondoso, né? Em Curitiba. Infelizmente, né? Um detalhe. Quando eu desço do palco, naquela oportunidade, né, depois de fazer a palestra de encerramento do domingo, né, o livro foi lançado por mim em São Paulo, vamos chamar assim, sozinho, um evento meu, e no dia seguinte, no sábado e no dia seguinte, no domingo, eu fui de manhã cedo de avião para Curitiba para lançar no final em Curitiba, o lançamento oficial da UFO. Eu desço do palco, aí já tem um membro da área da inteligência que se identifica, né, dizendo, né, que ele era da ABIN e não foi me ameaçar, não, apesar de tudo que eu falei ali, né? Chegou só para marcar presença e disse: eu ainda, de repente, posso colaborar com você no futuro, né? Diante do teor dessa minha palestra, que eu não usei uma imagem, Amorim, eu cheguei para o Geva e falei: olha, vou ignorar o PowerPoint que eu usei na véspera, em São Paulo. Quero conversar e contar as histórias que o livro apresenta aí, numa conversa com essas pessoas que lotavam no auditório, vamos chamar assim, entre aspas, a conversa. Aí o Francisco Pires chega para mim e diz o seguinte, né? O que ele diz? Se eu fosse você, eu cuidava de protocolar esse livro
no Ministério da Defesa, para que ele não chegue lá por mãos erradas. Porque o livro do Pacatini deu origem ao IPM, logo depois que saiu. Então, Francisco Pires, que tinha familiares do alto escalão do Exército Brasileiro, depois de perceber o conteúdo do livro pela palestra, ele falou que a CBU deveria protocolar lá antes que ele chegasse por mãos erradas ao Exército. Aí entrou o Ramalho mais uma vez, que era o nosso homem em Brasília, né? Eu aceitei que o livro foi... Então, o livro foi esse livro lançado pela UFO, pela iniciativa e pelo... vamos dizer assim, eu não vou chamar de forçação de barra do Geva, porque eu tinha interesse, eu já estava falando daquilo que eu ia falar no livro, né? Que aparece no conteúdo dele até hoje. Eu já falava em palestras e saía em artigos da UFO, etc., mas ele queria ter um livro. Então, essa conjugação de forças dele, comigo e com o Pichler, né, é que permitiu que esse livro não só saísse em tempo recorde, mas também com as denúncias seríssimas contra o Exército, com documentação do Exército mostrando a manipulação das informações de maneira totalmente absurda. Esse livro, em poucos dias, já estava sendo protocolado como denúncia contra o Exército dentro do próprio Ministério da Defesa, pela CBU, né? É claro, com aqui a essência minha, como autor, e do editor, que era também o Geva, né? Perfeito. É um documento, então, o livro, né? Ele Praticamente foi um usado documento. como documento. Uhum. E isso mostra o tamanho, a seriedade também das publicações que o Geva trazer. Me parece muito, Petit, que o Geva tinha mais vontade de que as coisas funcionassem, de que as coisas dessem certo, de que a verdade viesse à tona, etc, etc. Muito mais do que o próprio, vamos dizer assim, o lucro com o trabalho dele, de editor, de revista, de livro, né, e etc, etc. Olha, Visto que Amorim, no caso, deixa eu só concluir, visto que no caso eu acompanhei essa edição do teu livro, inclusive a capa é minha, se eu não me engano, e eu via isso, a vontade, tem que ser feito, né? E quando tu diz assim, a forçação de barra, ele tinha essa coisa de fazer, olha, ele era tão incisivo naquilo que ele queria mostrar e fazer, que às vezes até era um pouco pesado, né? No sentido assim, de o Geva era... Ele, quando tinha que fazer, ele não tinha muro na frente dele. Eu falei forçação de barra, mas é entre aspas, porque foi o aspecto dele usar até esse aspecto, tipo, ó, amanhã você está morto, a história morre com você, esses aspectos que você vai poder contar. A dramatização da coisa. Mas esse era o Geva, cara. Essa é essa figura editorial que a gente conhece. Não, só isso que você falou, essa coisa do vislumbre da importância da defesa da verdade por parte dele, né? Eu vi o Geva chorando na minha frente uma vez numa palestra, né? Simplesmente, quer dizer, simplesmente é claro, é força de expressão, mas simplesmente porque, apesar dele querer alertar também o público presente num evento da falsidade de determinado personagem aí que, infelizmente, ainda milita no meio ufológico até hoje, né? Que ele, ao perceber que as pessoas não estavam ainda se convencendo de que ele, o Geva, estava falando a verdade, né? Em termos de denúncia das falcatruas de uma determinada pessoa. Eu vi ele chorar. Então, você percebe que uma pessoa que se emociona até nesse aspecto, frente a uma situação dessa, que o aspecto do retorno financeiro, que era necessário, não é o que fazia a história dele, o que fez a história dele, né? Visto que muitas vezes ele também entrou no vermelho, né, por conta disso, né? Teve vezes que não deu lucro a coisa. Mas é como andava a carroça, né, mestre? E aí, depois de tudo isso que a gente já ouviu aqui, as últimas ações do Geva, né, além do UFOS, foi várias tentativas de manter a CBU, inclusive, né? E a briga dele, eu acho que maior foi quando chegou a pandemia e aí a parte editorial, a parte gráfica da revista foi para a banha, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela teve uma queda muito grande,
e para reestruturar isso foi complicado. Petit, como é que foi nesse momento? Eu sei que tu não acompanhava mais tanto o Givo. Olha, o que aconteceu? Antes da pandemia, aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos antes da pandemia, não tem essa data certa, nem aonde obtê-la hoje, mas 1 ano e meio a 2 antes da pandemia, o que aconteceu? Eu me afastei da revista UFO. Eu deixei até a coeditoria da revista. Né? Por quê? Porque existiam determinadas coisas que, na cabeça do Geba, eu deveria fazer e eu não queria. Né? É questão, às vezes, de ver. Não tem o certo ou errado nessa história. Tem apenas aquilo que, para mim, era a prioridade em determinados momentos e para ele, não coincidia nesses mesmos momentos. Então, a gente estava tendo um processo de estresse, né? E eu achei que era melhor, para não ter esse processo de estresse a ambos, que eu me afastasse. Me afastei. Então, esses problemas, inclusive, que você está fazendo menção, que aí teve início a pandemia, eu não vivi lá dentro da própria revista, como você tem, nesse caso, uma percepção claramente maior. O que acontece? Aí, em 2022, no dia do meu aniversário, ele manda uma mensagem para mim. A gente não se falava, tá? Quando eu falava publicamente dele, era de maneira elogiosa, e ele fazia a mesma coisa durante esse período, em qualquer manifestação pública, que às vezes alguém perguntava um do outro, para mim, a respeito do outro, e com ele a mesma coisa. Aí ele me manda uma mensagem, que eu tenho até hoje, isso aí eu tenho aqui no meu, ainda no celular e printado até. Ele manda uma mensagem, né, no dia do meu aniversário, em que ele fala até que é difícil tocar nisso, né? Mas ele fala até que, apesar do nosso afastamento, que ele muito sentiu, e é claro que eu senti, tá? Também da mesma maneira, ele me considerava de uma maneira especial, vou resumir isso que ele falou, e o meu trabalho dessa mesma maneira, e eu também respondi para ele também que eu considerava ele do mesmo jeito, né? E aí, imediatamente, aquele afastamento deixou de existir naquele dia, naquela conversa, e a gente, sem ninguém saber, já estava anunciando. O resto da própria revista UF, até da CBU, só souberam disso quando ele anunciou que a gente estava junto de novo e que íamos fazer uma homenagem numa live especial à nossa mãe, vamos chamar assim, cósmica, ou da ufologia, a professora Irene Gran. Aí que o pessoal soube que a gente já estava se conversando e já estava junto há algumas semanas. Né? Aí ele me disse, não, você tem que voltar para a revista e você tem que voltar para a revista, para a CBU. Aí aconteceu, foi uma coisa imediata. Né? E, infelizmente, a gente já estava, né, quer dizer, poucos dias antes do falecimento dele, como decorrência, na verdade, do acidente dentro da casa dele, do apartamento em Curitiba, né? Um sinal de que eu achei estranho em relação a ele foi porque a gente não teve a conversa que ele me disse que a gente ia ter na semana que ele se acidentou, depois é que eu soube, logo imediatamente, em que ele estava me propondo a gente lançar a 3ª edição do livro. Porque a segunda a gente chegou a fazer também pela UFO. Que aí você fez também a capa da segunda. Né? Cada vez melhor, cada uma em relação à outra. Né? Você conseguiu superar. A capa da segunda edição da UFO, com certeza, é melhor ainda do que a primeira. Muito obrigado. Não, verdade. Você sabe que é verdade. Né? Tá? Então, foi isso. Aí, ou seja, a gente teve a chance de conviver durante alguns meses. E aí, durante esses meses, ele abriu realmente o coração para mim, falando das decepções, das dificuldades, daquela coisa toda, né? E chegou até, em determinado momento, num dia, ele falou, olha, quando a gente se separou,
a gente estava tipo, com tudo sob controle na ufologia brasileira, ele falou. Pô, agora que a gente está se reencontrando, isso não existe mais. Isso não existe mais. Né? Uhum. Em poucas palavras, foi o que ele quis me passar, apesar de ele ter me detalhado Sim. o que trazia tanto ressentimento e tristeza para ele, que acontecia no período que a gente se voltou a se encontrar. Né? Entendeu? É uma constatação da realidade, né, mestre? Né? É Era complicado uma isso. situação. Porque a gente sabe que se a internet trouxe coisas excepcionais para o mundo e para a ufologia, ela também permitiu que qualquer pessoa, né, pudesse, em pouco tempo, quanto mais, falando claramente, fosse alucinada, às vezes, né, ou quanto mais mentisse com conhecimento que estava mentindo, atingir a projeção aí e, infelizmente, a gente passou a ter uma infestação de coisas não sérias na ufologia que todos nós nos ressentimos disso hoje, né? E ele, nos últimos momentos de vida também, estava profundamente entristecido, é claro, com essa situação, né? Mas ele ia, a gente estava junto, mais uma vez, junto com os outros parceiros, você e outros, a gente ia continuar a fazer as coisas que, infelizmente, passaram a ter que ser feitas sem a participação dele, já que em dezembro daquele ano de 22, quando veio, infelizmente, a falecer. Né? A gente teve essa triste notícia depois de alguns dias do acidente. Né? Acho que ele já premeditava que algo podia acontecer, porque isso que aconteceu contigo, né, aconteceu comigo, aconteceu acho que com outros amigos nossos da CBU, porque o Geva, como já comentei inclusive com o Daniel na nossa outra entrevista, ele era uma figura muito singular no sentido de ser incisivo nas coisas. A gente brigava muito, resumindo. Brigava que nem cão e gato, ainda mais na questão de fazer as capas e coisas, mas era aquela coisa, eu sempre falo assim, como se fosse o irmão mais velho, sempre me puxando a orelha para um lado que eu acho que era o mais correto. Mas, de qualquer forma, em termos de ufologia, às vezes havia discussões, né? Eu tive uma discussão feia, não só com ele, mas com a comunidade ufológica, e o que me faz lembrar que também, meses antes, menos de um ano antes do falecimento dele, ele também me liga e diz, cara, tá na hora de seguir para frente, bota uma pedra em cima disso, eu não vivo sem você, você não vive sem mim, temos que tocar esse barco aí. Eu disse, tá bom, Jé, vou fazer isso, né? E assim permaneci até essa surpresa também, que como eu disse para o Dani, eu não tive condições nem de comentar a respeito da morte dele desde o dia do falecimento dele. Recentemente é que eu tenho falado, inclusive. É uma coisa bem difícil. E quando eu comecei a falar a respeito disso, me veio a ideia de, não, eu tenho que chamar quem conhece ele, quem estava com ele na história, e a gente tem que contar a história desse homem. Tu acha que hoje a ufologia brasileira precisa de mais um Ademar Gervaer? Será que vai existir alguém para fazer esse papel também, Petit? Olha, a falta dele, como eu canso de falar, ela sempre vai existir. Agora, eu também considero, até pelo tipo de manifestação que ele fez para mim pessoalmente, sobre as dificuldades da ufologia brasileira que nós passamos a enfrentar de uma maneira, vamos dizer assim, no mínimo um pouco maior do que as do passado, a partir justamente da pandemia, porque a pandemia é que, na verdade, transformou a internet numa coisa de minuto a minuto, em termos de atuação, né? de termos de contato, de divulgação, etc. Né? Ele, pelo que eu vejo, aquilo que eu estava colocando agora, a perda dele é uma coisa imensa que vai continuar a ser sentida. Mas ele também, a minha resposta, tem muito a ver com a percepção que também era dele. Ele não via na atuação dele do passado, tá? Se ele tivesse continuado entre nós,
tá? Algo que pudesse, por exemplo, impedir o que acontece hoje. Então, por uma questão até de sinceridade minha, tá? Eu não acho que ele vivo hoje a gente teria algum tipo de dificuldade menor para o enfrentamento dessas coisas. Porque ele mesmo ainda estava vivo e já estava justamente se ressentindo dessa dificuldade de ele mesmo ter a influência que tinha no passado para certos aspectos aí dessa guerra diária que a gente luta pela seriedade. Então, eu vejo que não há, hoje, não é uma questão de a gente ter um novo GEVA que vai mudar as nossas dificuldades na questão forward. Porque justamente ele ainda, então vivo, ele via que esse tipo de problema que a gente tem hoje, em termos de um agravamento, ele também se sentia impotente frente a essa situação, né? Então, na minha compreensão, essa dificuldade que a gente tem hoje, ela não é uma coisa que a gente vai vencer amanhã. É uma coisa que a gente vai ter que continuar a conviver. E as pessoas que acompanham a ufologia que mais cedo ou mais tarde vão ter que chegar e começarem a perceber a verdade, em termos gerais, daquilo que merece credibilidade, daquilo que não merece, né? De uma maneira, as próprias pessoas têm que buscar isso, porque senão vão continuar, e não vai ser nada que eu vou poder fazer, você, ou seja lá quem for do nosso grupo, ou do nosso conjunto, do próprio Grupo UF, que vai impedir de acontecer o que, na verdade, a gente hoje vê acontecendo dentro eu diria, não é só da ufologia brasileira, é da ufologia mundial, porque a gente, se reparar, nos Estados Unidos é exatamente a mesma situação, né? Então, é esse tipo de visão. E ele tinha essa percepção, e a decepção dele era justamente isso. A tal conversa que a gente teve, que ele falou, olha, quando a gente se separou, é como se a gente tivesse nas mãos os destinos da ufologia, tá? E daquilo e quando a gente retornou e falou, agora a gente enfrenta um outro tipo, entre aspas, de inimigo, numa outra situação que a gente só pode continuar a fazer o trabalho que a gente sempre fez da mesma maneira, mas não vai ser isso que vai inibir aquilo de tão errado que começou a infestar de maneira definitiva a ufologia mundial, e não só a brasileira, né? Mestre, palavras finais para a gente aqui. Qual é que é o que tu deixa para nós a respeito desse avatar aí que era o GEVA? É contigo. Eu diria, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, para começar, o grande irmão que eu tive na minha história dentro da ufologia, em todos os sentidos possíveis, né? Eu sabia que eu podia contar com ele para tudo, né? Às vezes, Rafael, se eu estava para baixo com algum tipo de problema que eu estava vivendo, por incrível que pareça, tocava o telefone e era ele, para me falar de coisas que iriam ajudar a eu cair na realidade e ir em frente. E eu sei também que em muitos momentos ele teve na minha pessoa essa contraparte também, porque às vezes ele estava mal e se comunicava comigo também, né? E por conta disso que a gente conversava sobre tudo e tantas coisas, né? Eu me sinto hoje, né, como já me sentia antes, mas com esses já quase 3 anos da falta dele, eu me sinto, de qualquer maneira, um privilegiado por ter tido a oportunidade, né, desde quase dos meus primórdios da ufologia, de tê-lo junto comigo, num amplo sentido. E ter vivenciado tantos momentos que eu tive aquela percepção que a gente fazia realmente a diferença, fazia a história, né? Outro aspecto, daqui a 20 anos, alguém se estiver buscando entender a ufologia brasileira, e a ufologia, eu diria, mundial,
vai ter que ter uma visão de reverência a ele. Por quê? Daqui a 20 anos, se eu estivesse aqui, eu estiver aqui ainda, eu vou ter a certeza, hoje eu tenho essa certeza, que eu vou poder apresentá-lo como o maior editor da ufologia mundial. O maior editor que a ufologia mundial já teve. Porque não foi só uma revista, não foram só os livros, não foram só os eventos. É essa capacidade que ele tinha de aglutinar e fazer as coisas acontecerem, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a escrever para a UFO, eu já era uma pessoa conhecida como ele era. A gente escrevia para a mesma revista, ganhava a mesma coisa. Mas o histórico da maioria dos ufólogos sérios que a gente tem hoje, que pertence ao quadro da própria revista UFO, tiveram a chance, não que não pudessem conseguir o seu lugar ao sol, independente do gênero, mas foi o próprio processo que o GELA permitia a quem fosse sério justamente de avançar, de se tornar conhecido, e esse processo aconteceu, né? Então, como eu falei no início, a gente teve nomes emblemáticos, indiscutivelmente, da história da ufologia brasileira, antes da minha pessoa, antes da pessoa dele. Mas não existiu dentro da ufologia brasileira, de forma alguma, eu não tenho por que falar algo diferente, ninguém que tenha justamente tido essa capacidade de reunir em torno de si esses ideais em prol da verdade, em prol da luta contra o acobertamento, em prol daquilo que ele acreditava, como eu sempre acreditei, que a própria humanidade da Terra, para que pudesse dar um salto em termos de percepção maior, teria que começar justamente nesse aspecto de entender que não está sozinha no universo, né? Então, eu que tive esse privilégio de conhecê-lo e conviver com ele desde antes, eu diria, da fama, vamos colocar assim claramente, sei o quanto ele trazia dentro de si essa chama pela verdade, pela seriedade e para realizar justamente um mundo melhor em cima da verdade do nosso verdadeiro lugar no universo. Perfeito. Agradeço ao mestre Marco Antônio. Diga-se passagem, eu também vou contar aqui aquilo que eu conheci da revista UFO, aquilo que eu conheci do GEVA, também numa outra uma entrevista comigo mesmo, onde eu vou trazer os aspectos da revista UFO, do editor Ademar Javaer, do meu chefe Ademar Javaer e do meu grande irmão mais velho também, que ele era, né, em seguida, numa terceira parte desse histórico que eu quero apresentar para todo mundo, conhecer quem era Ademar Javaer. Muito obrigado, mestre Petit. Até a próxima. Eu que agradeço, meu irmão, agradeço essa oportunidade e lembrar essa pessoa que, com certeza, nunca vai ser esquecida e sempre vai ser percebida no seu nível de ser realmente aquela pessoa que trouxe para a ufologia brasileira esse tipo de união para realizar realmente algo especial, algo transcendente em termos de importância. E eu diria, só para finalizar, o seguinte: eu não vejo, e eu tenho certeza que não existiu ninguém em qualquer outro país do mundo que tenha sido tão importante para a ufologia do seu país como o GEVA foi e continuará a ser para a ufologia brasileira. Também. Valeu, mestre. Obrigado. Eu que agradeço.